Símbolos. Nós os vemos em todo lugar, em placas de trânsito, em logotipos, nos nossos telefones, até mesmo gestos com as mãos são uma espécie de símbolo. Mas você já se perguntou de onde vêm todos esses traços e curvas universais? Bom, me permita ser o seu humilde criptógrafo, enquanto decodificamos desde antigos símbolos de arroba até confusos botões de controle. Essas são as origens secretas dos símbolos do dia a dia. Três pontas. Fala a verdade, quantas vezes você tentou conectar um USB só pra ter que ficar virando toda hora e lutando pra descobrir qual era o lado certo? Cara, isso é humilhante, mas o que é ainda mais humilhante é ver aquele estranho símbolo de tridente na entrada e não ter ideia do que ele é. O círculo, o quadrado e o triângulo, parece que eles estão tirando uma com a minha cara. O que esse troço significa? Bom, o símbolo USB de 3 pontas se baseia em Dryzak. Pra quem perdeu essa aula de história, esse é o nome do tridente empunhado por Poseidon, o antigo deus grego do mar. As três formas nas pontas do tridente estão lá para significar a variedade de periféricos que podem ser conectados via USB, ou Universal Serial Bus. Como tal, o tridente foi projetado para simbolizar o poder tecnológico que o USB tem, sendo capaz de conectar uma ampla gama de outros dispositivos. Finalmente eu sei o que significa, mesmo assim eu vou continuar não conseguindo conectar ele de primeira. Inimigos mortais. Se você levantar o indicador e o dedo do meio, pode significar várias coisas diferentes. Pode ser um sinal de paz, um símbolo de vitória ou um gesto muito grosseiro no Reino Unido, dependendo da posição que os dedos estiverem. Mas acredita-se que a origem dessa saudação de 2 dedos é mais antiga e mais sombria do que a maioria dos britânicos percebe. Pelo menos um significado do gesto remonta à Guerra dos 100 Anos, que durou cerca de 116 anos. Pra que esse nome então? E foi travada entre França e Inglaterra. A lenda diz que durante esse conflito, os franceses removiam o dedo médio e indicador dos arqueiros ingleses capturados antes de devolvê-los, já que um homem sem esses dedos era inútil como arqueiro. Dizem que nessa época, os arqueiros ingleses que não foram capturados levantavam seus 2 dedos de uma maneira desafiadora, mas isso pode ser só uma lenda. Os arcos longos ingleses eram famosos por serem maiores e mais difíceis de manejar do que outros arcos. A maioria dos soldados precisava usar 3 dedos para puxar a corda, o que faria mais sentido para o gesto incluir também o anelar, tornando-o mais parecido com a saudação dos escoteiros. Claro, também se poderia argumentar que se os arcos precisassem de 3 dedos para serem manuseados, cortar 2 dedos era tão prejudicial quanto cortar 3. Se é verdade ou não, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill desempenhou um grande papel em popularizar de novo o gesto no início da Segunda Guerra Mundial, em 1941. Por volta desse tempo, ele foi fotografado pela primeira vez fazendo o sinal de vitória com os dedos, que logo se tornou o sinal aliado de vitória, já que o V era a primeira letra da palavra vitória não só em inglês, mas também em francês e flamengo, as principais línguas dos aliados britânicos que não falavam inglês. Ele ocasionalmente virava o gesto, o que se presume que era para enviar uma mensagem aos inimigos, provavelmente significando: olha aqui, ainda conseguimos lutar. Botões de controle. Essa é para todos os gamers de console que estão assistindo. Você pode ser tão bom em um jogo que consegue zerar Dark Souls em menos de 30 minutos, ou derrotar todos os seus amigos, até os profissionais, no Call of Duty. Mas você consegue me dizer o que significam os símbolos nos botões de um controle de PlayStation? Sim, o círculo, o quadrado, o X e o triângulo. Você usa o tempo todo, mas qual o significado deles? A resposta para essa pergunta foi supostamente descoberta por nerds faz um tempo. Os botões no controle da Sony parecem se referir à franquia Mario. Mais especificamente, são os formatos dos projéteis dos inimigos Magikoopa, que são disparados das suas varinhas nos clássicos jogos Super Mario World. Pera aí, roda de novo. Eu não tô vendo o X. O Magikoopa só dispara um triângulo, um círculo e um quadrado. Aquele brilho ali não é um X. E isso é claramente visto na arte oficial dos personagens. Mas muita gente ainda acredita nessa ideia errada. A verdadeira razão por trás dos botões é um pouco mais complexa. Segundo Teio Goto, da Sony, que escolheu os símbolos, a empresa queria que o seu controle se destacasse dos concorrentes da Sega e da Nintendo, que usavam botões com letras. Goto optou por formas mais fáceis de reconhecer, cada uma com um significado. O triângulo está no topo,
porque aponta para cima. O quadrado representa um pedaço de papel ou documento, já que a Sony acreditava que esse botão seria usado principalmente para menus. Os botões círculo e X representam sim e não, ou confirmar e negar, respectivamente. E aqui é onde ocorre uma confusão cultural. No Japão, se usa um círculo e um X, ao passo que no Ocidente são usados um check e um X. Isso significava que em muitos jogos iniciais do PlayStation, os comandos do círculo e X eram invertidos. No Japão, você pressiona círculo para confirmar, enquanto no Ocidente era o X. Foi só no PlayStation 5 que a Sony fez do X o botão de confirmação no Japão. Imagina só a confusão da galera de lá para se acostumar com isso agora. Falando em botões, já sabe, né? Tem o curtir e o inscrever-se para você apertar aí embaixo. E depois desse lembrete inevitável nesse momento, bora voltar pro vídeo. Círculos da Toyota. O símbolo da fabricante de carros Toyota é simples, fácil de reconhecer e, sinceramente, um pouquinho confuso. Carros têm 4 rodas, mas o logo deles são 3 círculos. Alguém pode esclarecer isso aqui? Bom, o logo foi escolhido lá atrás, em 1936, e não foi projetado internamente. Em vez disso, foi o vencedor de um concurso de design de logos e venceu 46 mil outros inscritos. Embora os círculos possam parecer aleatórios, elementos individuais do design podem ser separados dos outros para soletrar a palavra Toyota, Toyota. Bem engenhoso, né? Não é que de repente esse passou a ser um bom logo. Coração. Você já se perguntou por que esse estranho triângulo de ponta cabeça e cheio de saliências é chamado de coração? Tipo, você já viu um coração de verdade? Se o seu coração tivesse esse formato, seria um sinal de algo muito errado com você. Uma teoria mais romântica, encontrada em toda parte em murais do Pinterest e nos posts do Facebook, é que representa 2 corações lado a lado. Oh, que fofo. Tá, mas também é completamente infundado e precisa de muita licença artística para dizer que isso se parece com isso. Então, se não parece com um coração de verdade, nem com 2 corações, de onde é que veio o símbolo do coração? A origem da forma remonta a vários séculos antes da Era Comum. Naquela época, tinha uma plantinha popular chamada Silphium. Essa erva doce tinha bulbos em forma de coração e era encontrada ao longo da costa norte-africana, provavelmente perto da cidade de Cirene, e os antigos gregos a adoravam. Sério, eles eram tão obcecados por essa planta que até a colocaram em algumas das suas moedas. Mas por que essa plantinha era tão popular? Bom, ela tinha várias utilidades, mas seu papel mais importante era como contraceptivo. Naquela época, se você quisesse se divertir sem ter filhos, as suas opções eram limitadas. Basicamente, se resumiam a usar o Silphium. E assim, a planta se tornou tão popular que acabou extinta em algum momento por volta do 2º século antes da Era Comum. As conotações do Silphium com o amor doce são talvez a razão pela qual a sua forma distintiva se tornou sinônimo de amor, e com licença poética do coração. Mas essas teorias têm suas falhas. Para começar, o formato de coração, conforme a gente entende, começou a aparecer na arte a partir dos anos 1250, mais de 1000 anos depois da extinção do Silphium. Essa lacuna é bem difícil de explicar. Outras teorias sugerem que a forma se destina a se assemelhar com um peito bem avantajado, um bumbum ou até partes íntimas masculinas, se vistas de cabeça para baixo. Eita, de repente me bateu uma vergonha só de lembrar de alguns cartões que eu já mandei. Reconhecimento biológico. Para aqueles alertas que garantam que você não morra, os símbolos de radiação e de material biológico perigoso são bem abstratos, né? Se eu visse o símbolo de radiação na natureza, talvez achasse que estava me alertando sobre uma fábrica legal de spinners. Na verdade, esse símbolo avisa sobre a presença de radioatividade perigosa nas proximidades. Ele foi esboçado pela primeira vez por membros de um grupo de pesquisa da Berkeley, liderado por Niels Garden em 1946. O símbolo inicialmente era magenta em um fundo azul, pois Niels acreditava que essas cores eram menos comuns e, portanto, se destacariam mais. As cores foram posteriormente trocadas para magenta em amarelo, antes de padronizarem como preto em amarelo, pois torna as formas mais claramente discerníveis a uma distância maior. Quanto ao próprio símbolo, Niels explicou que ele é destinado a representar a radioatividade escapando de um átomo. Ah, tá, não, beleza, agora faz todo sentido. Finalmente eu posso parar de enxergar um spinner. Mas e esse outro símbolo, entendido universalmente como sinal
sinal de materiais biológicos perigosos. O símbolo parece um teste de manchas de tinta gótico. O símbolo em si é simples, um círculo trisseccionado por 3 círculos pretos entrelaçados que se estendem em direção à borda. Foi criado por engenheiros da Dow Chemical em 1966 e teve que obedecer a um conjunto de diretrizes para garantir que fosse descritivo e reconhecível. O design que eles desenvolveram sugere amplamente a ideia de um organismo físico sendo perturbado por um agente nocivo. Pensando assim, faz sentido. Um elemento único sendo desestabilizado por uma substância maléfica, mais ou menos que nem a minha barriga em molho de pimenta. Aperto de mãos. A Hyundai, a fabricante de carros modernos e econômicos, e os futuros fabricantes de roteadores Wi-Fi estranhos que dá pra dirigir, se for pra gente acreditar nos protótipos que eles criam. Não importa qual design a Hyundai vai escolher no futuro, a gente sabe qual logo vai estar estampado nos carros. O logo da Hyundai funciona porque é muito simples. É um H em itálico dentro de um círculo. Não tem mais nada pra ser visto aqui, né? Bom, não deixa a Hyundai ouvir a gente falar isso. De acordo com a própria empresa, o logo não é só um H. Ele se destina a se assemelhar a 2 homens apertando as mãos, vistos de lado. Tá com dificuldades? Aqui tá uma ajudinha visual. A Hyundai afirma que o logo é destinado a representar a prosperidade e o relacionamento saudável que a empresa tem com os clientes. Pessoalmente, eu acho que eles deveriam posicionar os caras um pouquinho mais perto, porque tipo, olha o tamanho desses braços. Dentes azuis. O Bluetooth é uma tecnologia que usa frequências de rádio para permitir que dispositivos compartilhem informações sem fio a curtas distâncias. É algo realmente revolucionário. Sem essa tecnologia, a gente ainda estaria preso na era dos fones de ouvido com fio, onde apenas colocá-los no bolso por um momento e emaranhar tudo em um nó tão apertado que faria um marinheiro chorar. Olhando para o símbolo, você pode pensar que é simplesmente uma letra B estilizada, mas na verdade há muito significado escondido nessas linhas. O design se inspira em runas nórdicas, os símbolos que compunham a linguagem escrita dos vikings. Como os símbolos eram normalmente entalhados em pedra ou madeira, eles são inteiramente compostos por linhas retas em vez de curvas. Pensem como seria tentar entalhar um círculo perfeito em uma árvore e você vai entender. O símbolo do Bluetooth é o que se chama de runa ligada, que são 2 runas combinadas em uma só. As 2 runas que compõem a runa ligada do Bluetooth são equivalentes vikings das letras H e B. Essas letras homenageiam um lendário rei nórdico chamado Harald Bluetooth. A maior conquista de Harald foi unir diversos povos nórdicos distintos sob uma única bandeira, meio que como o moderno Bluetooth é projetado para conectar várias peças de tecnologia. É uma história legal? Sim. É um pouquinho forçada também? É. O símbolo do igual. Você já parou para pensar em quanto tempo o sinal de igual economiza quando se faz matemática? Antes do surgimento do sinal de igual, os matemáticos escreviam cuidadosamente a frase é igual a toda vez que formulavam uma equação. E eu sei, ninguém tem tempo para isso. Felizmente, em 1557, surgiu o super-herói da matemática Robert Record e o seu livro The Whetstone of Wit. Enquanto trabalhava no livro, Record cansou de escrever é igual a repetidamente. Ao contrário de uns outros matemáticos perdedores que vieram antes dele, ele decidiu fazer algo a respeito, criando o símbolo de igual. Quando você ouvir como ele o desenhou, vai se lamentar por nunca ter notado antes. Record representou a ideia de uma equação ser igual, criando um sinal feito de 2 linhas iguais. Aqui está um dos primeiros, um pouco mais longo do que hoje em dia, mas ele estava acostumando as pessoas com a ideia. Quando colocado no meio de uma equação, é a maneira perfeita de dizer que essa coisa aqui é a mesma coisa que essa outra coisa aqui. Esse Record era realmente um cara sem igual. Pá sangrenta. Quando eu era criança, eu costumava dizer aos valentões da escola que eu era da paz, que não acreditava que a violência resolveria algo, pensando que isso ia me proteger. It's so dumb. It's so dumb, it's brilliant. No! It's just dumb. Bom, de qualquer maneira, você já se perguntou de onde é que vem esse sinal? O símbolo universal para os defensores da natureza e hippies em todo o mundo. O símbolo da paz é tão reconhecível quanto confuso. Quer dizer, o que é isso aí mesmo? Um círculo com umas linhas? Ao contrário de outros símbolos enigmáticos. Na verdade, a gente sabe quando e onde esse surgiu. No Comitê de Ação Direta, ou DAC, em 1958. O DAC se opunha às armas nucleares e criou o símbolo como um sinal universal para o desarmamento nuclear.
nuclear. Um equívoco conhecido é que o símbolo representa os sinais semafóricos combinados para as letras D e N, iniciais de desarmamento nuclear, mas isso é só uma coincidência agradável. Segundo Gerald Holton, professor de design e membro do DAC, o símbolo se inspira na pintura incrivelmente perturbadora 3 de maio de 1808, de Francisco Goya. A pintura retrata um camponês indefeso prestes a ser abatido por soldados. De acordo com Holton, as linhas do símbolo representam um homem desanimado estendendo os braços para os lados, em um gesto de inocência cansada. Se você inverteu o indivíduo na pintura de Goya, pode perceber isso. Então, da próxima vez que vir um símbolo de paz, lembre-se de que não é um símbolo alegre e despreocupado, é um lembrete sombrio do custo da guerra. Fica ligado! Se você curte zapear canais tanto quanto eu, provavelmente está intimamente familiarizado com esse símbolozinho. O símbolo de ligar, ou simplesmente o símbolo de ligado, é composto por um círculo com uma linha vertical no topo e adorna os controles remotos de TV em todo o mundo. O símbolo é derivado do sistema binário, que é a linguagem dos uns e zeros que os computadores usam para transmitir informações em suas placas de circuito. O símbolo de ligado é simplesmente uma combinação desses dois caracteres, o 0 na base e o 1 no topo. Isso faz todo sentido quando você pensa sobre isso. Afinal, 01 é a primeira combinação desses números em binário. Portanto, 01 representa algo iniciando, começando ou ligando. Se você tiver curioso, inscreva-se no Fala Sério em binário, é 01011001010. Não, eu tô brincando. É muito longo e a piada não vale a pena. Coroação. Ao longo da história humana e através de várias culturas, a coroa tem significado uma coisa. A pessoa que usa é a chefe, o manda-chuva, o cabeça. Então, o que tem de tão especial? Porque usar um anel chique ao redor da cabeça significa que você pode determinar meus impostos? Bom, uma teoria é que no cristianismo, os anjos são representados frequentemente com auréolas ao redor das cabeças. Como muitos reis afirmavam governar por direito divino, ou seja, eram nomeados por Deus, pode-se dizer que a coroa teria conotações sagradas. Mas essa teoria não se sustenta muito bem. Para começar, o precursor generalizado da coroa tradicional é o diadema. Esses eram usados por monarcas persas pelo menos desde 400 depois de Cristo. Alguns deuses gregos são representados usando-os por volta da mesma época, e os antigos egípcios já fabricavam diademas em 2465 a.C. Até a coroa mais antiga do mundo, conhecida como coroa da Idade do Cobre, descoberta no deserto da Judéia, foi criada em algum momento entre 3.200 e 4.000 a.C. Portanto, diademas e até mesmo coroas já existiam bem antes do cristianismo. Então, onde é que isso nos coloca? Infelizmente, num posto onde só dá pra teorizar. Mas talvez a gente esteja pensando demais. Afinal, coroas fazem sentido. São feitas de metais caros ou adornadas com joias, que a maioria das pessoas não pode comprar, demonstrando riqueza. Também são colocadas na cabeça, para que possam ser claramente vistas pelos outros, além de sugerir um poder maior de cima. E se elas também fizerem você parecer um pouco mais alto, isso também ajuda. Outra teoria é que as coroas podem ter evoluído dos capacetes. As pessoas mais poderosas e importantes no campo de batalha tinham os mais robustos e elaborados. Pera aí, eu também lutei sem piedade com outros canais aqui do YouTube durante a minha ascensão ao poder. Talvez eu devesse ter uma coroa também, né? O polegar negativo. O velho joinha, quando usado no mundo real, é um gesto de aprovação. Mas você já se perguntou por que a gente levanta os polegares para confirmar ou incentivar coisas? A resposta nos leva de volta, muito tempo atrás, às lutas nos coliseus da antiga Roma. Quando um guerreiro vencia outro em combate de gladiadores, esperava-se que ele se voltasse para encarar a pessoa mais importante na plateia, seja um oficial da cidade ou o próprio imperador romano. Essa pessoa então fazia um gesto para indicar o destino do guerreiro derrotado. Surpreendentemente, o polegar para cima significava morte. Acredita-se que o polegar representasse a lâmina e erguê-lo sombriamente significava continuar. Então o sinal de positivo com o polegar é uma afirmação, só que menos no sentido de opa, bom trabalho, e mais de sim, segue em frente e mata esse cara. Tá, mas então quando o perdedor era poupado, era um polegar para baixo? Bom, não era bem assim. Em vez disso, o oficial colocava o polegar dentro da outra mão, como se guardasse a lâmina na bainha. Acredita-se que o polegar para baixo tinha surgido porque é mais imediato e mais fácil de compreender. Afinal, um é o contrário do outro, e a gente adora esse tipo de coisa. Então, da próxima vez que o garoto que corta grama perguntar se fez um bom trabalho, pensa duas vezes se você vai dar aquele joinha para ele. Yin Yang.
Os símbolos yin e yang existem há muito tempo. Na verdade, o primeiro uso deles remonta ao século XIV a.C. Nos cerca de 3.400 anos que existem, os símbolos se tornaram fortemente associados ao taoísmo, mas também decoram as paredes das mães praticantes de yoga em todo o mundo. O próprio símbolo representa o equilíbrio entre duas forças complementares, cada uma contendo um pequeno aspecto da outra. Isso pode estar ligado a muitos conceitos, como moralidade e espiritualidade, embora o visual tenha uma origem surpreendentemente literal. Isso porque o yin literalmente se traduz como o lado escuro da montanha, enquanto o yang se traduz como o lado iluminado da montanha. O símbolo pode ser visto como uma representação estilizada de um topo de montanha visto de cima, um lado sombreado, outro lado luminoso, com inclinações e declives de cada lado, alterando as sombras, yin e yang. Se ao menos os outros símbolos tivessem explicações tão literais, o meu trabalho ia ser muito mais fácil. A cruz invertida. Se você conheceu um fã de metal, gótico ou emo no ensino médio, tem uma boa chance de que essa pessoa tenha usado esse símbolozinho rebelde, a cruz invertida. Esse pequeno símbolo é pintado nas paredes, pendurado em colares e até adorna os braços de indivíduos desobedientes e anti-estabelecimento em todo lugar. Se você já se perguntou de onde vem esse símbolo flagrantemente antirreligioso, a resposta pode te surpreender, porque é do cristianismo. Isso mesmo, um dos símbolos antirreligiosos mais amplamente usados no mundo é na verdade um símbolo religioso. Especificamente é o símbolo de São Pedro, sabe, o cara do lado de fora dos portões do paraíso. Pedro é o padroeiro dos padeiros, sapateiros, chaveiros e outras profissões. Ele também foi um dos 12 apóstolos e por suas dificuldades foi martirizado. Como, você pode perguntar? Antes da sua execução pelas mãos dos romanos, Pedro aparentemente pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se sentia indigno de morrer da mesma forma que Cristo. Durante a maior parte da história, a cruz invertida, também conhecida como cruz petrina, na verdade não era um símbolo de desafio, mas uma marca de devoção e sinal de apreço por Pedro. Foi só no século XX, com o surgimento do metal, especificamente o black metal, que o símbolo adquiriu suas conotações antirreligiosas. Provavelmente isso aconteceu porque faz sentido, como um ato de rebeldia, pegar um símbolo sagrado e virar ele de cabeça para baixo. Então, na próxima vez que você quiser irritar um fã de black metal, elogie a sua devoção a São Pedro. P de pi. Se você não lembra muito bem da matemática do ensino médio, o π, representado por esse símbolo, é aproximadamente igual a 3,141. Como o π pode ser usado para calcular a área e circunferência de um círculo, junto com muitas de suas outras necessidades circulares, ele é um número muito importante. A descoberta do π é atribuída a Arquimedes de Siracusa por volta de 250 a.C., mas ele não criou esse símbolo. Para isso, a gente precisa olhar para o matemático do século XVIII, William Jones. Jones se cansou de escrever π repetidamente, então ele decidiu criar uma abreviação. Ele escolheu a primeira letra da palavra grega para perímetro, a letra grega para P, que representava o perímetro, exatamente aquilo para que ele estava usando o número para calcular. Mas se Jones estivesse tentando achar a área, será que hoje o símbolo seria alfa? Tenho certeza que todos os nerds da matemática por aí iam odiar isso. Ampersand. O E comercial é um caractere maravilhoso. Esse pequeno símbolo ondulado pode transformar duas letras em uma marca icônica. Por exemplo, H&M, A&W, M&M's é uma maneira útil de abreviar a palavra and em inglês, que significa E. Mas é meio estranho, né? O que esse 8 com um rabinho tem a ver com a palavra and? Bom, muito mais do que você imagina. A história do símbolo começou na Roma Antiga, onde o latim era a língua comum. Em latim, a palavra et significa E, e você pode ter ouvido na frase et tu, brute. Isso é o equivalente antigo a não me esfaqueia, mano. Como o latim era uma língua que simplesmente se recusava a morrer, escritores continuaram a usar palavras e frases dele muito depois da queda de Roma. O et escrito evoluiu ao longo dos séculos, com o E e o T ficando cada vez mais juntos, provavelmente para economizar espaço nas páginas em que era escrito. Embora a data exata em que o et se transformou no símbolo que a gente conhece hoje não possa ser determinada,
beleza, é daí que ele veio. Só que faltou explicar uma coisa. Podemos ter decifrado o caso do símbolo, mas de onde diabos vem esse nome estranho em inglês? Ampersand. Isso aí é latim também? Longe disso. Na década de 1800, o e-comercial estava no auge da sua popularidade, mas em inglês o símbolo era simplesmente chamado de E mesmo. O símbolo era tão comum que muitas vezes era ensinado nas escolas europeias junto com o alfabeto, como uma espécie de 27ª letra não oficial. Ao escrever o alfabeto, esse símbolo vinha depois do Z, mas os professores perceberam bem rápido que dizer XYZ E em voz alta era estranho e não tornava a aprendizagem das letras mais fácil para as crianças. Então o método para recitar o alfabeto se tornou XYZ E per se and. Per se significa por si só, então a frase essencialmente servia como um intervalo verbal. Ao longo dos anos, na boca das crianças tagarelas, and per se and em algum momento se transformou em ampersand, assim tudo junto. E por fim, a nossa longa e sinuosa jornada com o e-comercial chegou ao final. Só que ainda não, porque tem um símbolo mais interessante ligado à mesma fonte. Vamos focar na palavra. Consegue notar algo que possa estar relacionado a outros símbolos? Deixa eu destacar, isso mesmo. As origens do sinal de mais ou de adição na matemática também podem ser relacionadas ao et. A pequena cruz que compõe o símbolo é derivada do ponto onde o E e o T se encontram. Faz sentido, já que E e mais basicamente significam a mesma coisa. Antes disso, os matemáticos costumavam usar apenas as letras P e M para denotar mais e menos. Os símbolos que a gente conhece hoje foram impressos pela primeira vez em 1489 e aos poucos ganharam popularidade. Tá bom, agora eu acabei. Chega de es e ets e ex-comerciais. Prometo. Que nem a mamãe. Talvez você reconheça esse rosto sorridente como Wendy, a mascote da cadeia de restaurantes Wendy's, que vende batatas com queijo desde 1969. E ela pode parecer um desenho animado, mas acontece que a Wendy é uma pessoa real. Não tô assistindo anime demais. Mary Lou Thomas, que na época era uma jovem de rosto sardento e cabelos vermelhos, era filha de Dave Thomas. Ela tinha dificuldade para pronunciar os L's e os R's, o que era um problema, considerando que o nome dela tinha vários deles. Então a sua família carinhosamente a chamava de Wendy. Dave Thomas mais tarde estabeleceu os hambúrgueres antigos à moda Wendy, com a semelhança de Wendy usada pro logotipo. Só que tá meio estranha essa Wendy aí, não? Ah, isso é porque a gente tá vendo o logo antigo. Esse aqui é o redesign de 2013. É bem parecido, exceto por uma pequena mensagem enigmática. Conseguiu pegar? Vamos dar um zoom. Como muitos consumidores espertos apontaram, há um discreto mom encaixado na gola da Wendy, palavra que significa mamãe. Embora o Wendy's tenha afirmado que é só uma coincidência, outros acham que é um exemplo sutil de marketing subliminar, essencialmente uma publicidade sorrateira que pretende entrar na sua cabeça sem você notar. O objetivo disso? Fazer você associar a comida do Wendy's com um bom cozimento caseiro, ou com o caloroso sentimento de amor que só uma mãe poderia proporcionar. Bom, a minha mãe era uma esfera insensível do YouTube, então infelizmente eu não consigo me identificar. Folhas. Imagina só, você tá sentado no cinema, as luzes se apagam e começa um trailer. Paisagens desoladas, música dramática, atores envelhecidos que realmente querem ganhar um Oscar antes de bater as botas daqui uns anos e por fim surge o nome. Fala sério, o filme! Você imediatamente percebe que esse é um filme chique e importante porque você continua vendo esses raminhos. Por algum motivo, ramos de trigo sempre aparecem de cada lado do nome de um prêmio. O que tá acontecendo? O Sindicato dos Agricultores não pode ser tão poderoso assim como alguns outros itens dos quais falamos. Essa tradição encontra suas raízes na antiguidade. Na Grécia e Roma antigas, coroas de louro eram colocadas nas cabeças daqueles considerados vitoriosos. Se você fosse um campeão de luta livre ou um poeta amado, ou se ganhasse uma competição, seria adornado com uma coroa cheia de folhas. Até mesmo os imperadores romanos faziam isso, e eles são frequentemente vistos usando coroas de louro em esculturas. Por que isso acontecia? Bom, na mitologia grega, o deus Apolo se apaixonou por uma ninfa, que é meio como uma fada. A ninfa, que claramente só via Apolo como amigo, se transformou em uma árvore para evitar ele. A árvore deu origem aos louros, que Apolo começou a usar. Como Apolo era geralmente visto como uma figura triunfante, as conotações permaneceram. Só não entendo por quê. Imagina você falhar a ponto da sua paixão se transformar numa árvore só para te evitar. Também é daí que vem a expressão descansar sobre
os louros, se apoiar em conquistas passadas em vez de fazer um esforço. Hoje, os louros são uma maneira fácil e chamativa de dizer aos espectadores que isso é algo vencedor. A gente se vê nesse Natal para a estreia do filme do Fala Sério. Eu ainda não acredito que chamaram o Vince Vaughn para ser o Mr. Beast. Galinha escondida. Se você conhece um pouco dos Estados Unidos, provavelmente está familiarizado com a Chick-fil-A. Fundada em 1946, essa rede de fast food é praticamente a única empresa de frango no mundo capaz de competir com o KFC, mas o seu logotipo é comparativamente movimentado e misterioso. A maioria das pessoas consegue identificar o galo orgulhosamente adornando o C do logotipo, mas o que você talvez não perceba é que há mais 4 galinhas escondidas nesse logotipo enrodilhado. É sério. E a gente vai dar uma olhada nelas uma por uma. Temos o galo no C, uma no H e no I, outra no K e no hífen, mais uma no F e no I, e por fim uma galinha mais completa, cujo bico tá no A maiúsculo. A Chick-fil-A nunca afirmou se isso foi intencional. Na verdade, é bem difícil de perceber. Talvez eu esteja só obcecado com galinhas, mas com certeza eu enxergo mais galinhas do que só uma. E você? Me conta aí nos comentários. Toblerone. A gente precisa agradecer a Toblerone. Sem eles, com o que os pais ao redor do mundo iam ser presenteados todo o Dia dos Pais nos últimos 115 anos. O chocolate triangular ostenta o logotipo do icônico Matterhorn na Suíça. Mas e se eu te dissesse que tem algo mais que esse logotipo carrega? É um urso. Quando você preenche o espaço negativo na montanha, dá pra ver claramente a silhueta de um urso escondido ali dentro. Mas isso não é uma inclusão aleatória. É uma referência carinhosa à cidade onde a empresa Toblerone foi fundada, Berna, que é apelidada de Cidade dos Ursos. Eles até colocaram esse sujeito no seu brasão. O nome Toblerone é uma junção dos nomes dos fundadores, Emil e Theodor Tobler, e a palavra italiana para mel, torrone. Coincidentemente, Toblerone também apresenta as letras B, E, R e N, nessa ordem, que é a grafia original do nome da cidade de Berna. Tá aí um logotipo muito inteligente. Peixe fiel. Se você observa os adesivos dos carros por aí, provavelmente já sabe que esse simples peixe é um símbolo do cristianismo. Ao lado da cruz, é um dos sinais mais amplamente usados da fé. Mas por quê? Jesus tinha alguma relação com o Aquaman? Bom, a semelhança é impressionante. Mas uma concepção mais comum é que o peixe está relacionado ao milagre da multiplicação dos pães, o evento bíblico em que Jesus alimentou uma multidão de milhares de pessoas com apenas alguns pães e peixes. Mas é aí que o peixe fiel não tem origem. Afinal, isso não explicaria por que essa palavra misteriosa às vezes aparece dentro dele. Parece que está escrito Ixoie, mas são letras gregas antigas, que soam mais como ictus. Para entender isso, a gente precisa voltar mais uma vez para Roma antiga. Os romanos não eram grandes fãs de Jesus ou do cristianismo. Tinham seus próprios deuses e modos de fazer as coisas. Portanto, os primeiros cristãos eram perseguidos em Roma. O peixe era um símbolo secreto usado pelos cristãos, frequentemente encontrado em catacumbas e becos ou temporariamente na sujeira, significando locais secretos de reunião cristã. Isso porque a palavra grega antiga para peixe é ictus, que era um anagrama para a palavra para Jesus na época. A ideia era que a conexão fosse tênue o suficiente para que as autoridades não associassem um ao outro. O ixoie é mais debatido. Alguns afirmam que é uma versão corrompida de ictis, que ocorreu ao longo dos séculos. Outros acreditam que seja uma mensagem secreta, com as letras representando Jesus Christos Teu Ios Sotere. Em grego, isso significaria Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Não sei não, hein? Parece meio suspeito pra mim. cristo@yahoo.com. Acho que todo mundo concorda que sem o símbolo arroba, todos os nossos endereços de e-mail iam ficar muito estranhos. O que a gente ia usar no lugar dele? O sinal de jogo da velha? O sinal de porcentagem? Nem sei o nome desse. Sinal de parágrafo? Nem sabia o que significava. Pera aí que eu me distraí. O sinal de arroba. Embora a gente não possa viver sem ele hoje, você já se perguntou de onde veio esse pequeno A ondulado? Acredite ou não, esse símbolo muito moderno tem uma origem muito antiga, antes do surgimento da
da prensa de impressão em 1436 e por um tempo depois também, a maneira mais fácil de criar uma cópia de um livro era fazendo à mão. Embora pareça agonizante, essa era a tarefa que muitos monges em toda a Europa realizavam durante a Era Medieval. Se as abadias fossem suficientemente ricas, algumas teriam salas inteiras, chamadas scriptoriums, dedicadas a essa prática. Como você pode imaginar, copiar um livro inteiro requer muito tinteiro, então era um ato de sabedoria usá-lo com parcimônia. Dessa forma, os monges ocasionalmente usavam um A com um pequeno círculo ao redor dele, em vez de escrever a palavra at, que significa em inglês. Além de economizar um pouco de tinta, também era um pouco mais fácil para o pulso. O primeiro uso do símbolo fora desse contexto pode ser rastreado a uma carta escrita pelo comerciante florentino Francisco Lapi, lá no ano de 1536. Me pergunto se ele era do time do Gmail ou do Yahoo. Mas e aí, você aprendeu alguma coisa nova? Ou sabe a origem de algum símbolo que eu não tenha mencionado? Conta nos comentários aí embaixo e, como sempre, obrigado por assistir.